Na fobia social, a gente se acostuma a pedir autorização ao mundo para existir. Viramos fiscais de nós mesmos, sempre com a régua mais dura, como se cada passo precisasse de aval de uma plateia invisível. E quando a plateia manda, a vida encolhe. Este é o convite de hoje. Devolver a nós o poder de apoio que terceirizamos. Apoiar-se é devolver o oxigênio para dentro do peito. Eu sei que é difícil. A mente aprendeu cautela para sobreviver. Em algum momento, criticar-se pareceu uma forma de proteção. Se eu apontar meus defeitos antes, ninguém mais vai me ferir. Só que essa proteção vira a prisão. O crítico interno fala alto como um rádio fora de sintonia, chiado, interferência, manchetes catastrofistas. O trabalho dessa semana é ajustar o dial. A gente não precisa quebrar o rádio. A gente aprende a sintonizar outra estação. Uma estação que ainda é realista, mas não é cruel. Uma estação que cobra sem humilhar e encoraja, sem mentir. Pensa na nossa voz interna como um treinador. Há treinadores que humilham e quebram um atleta. Há outros que cobram com respeito, explicam a técnica, celebram microavanços e mantêm o atleta em campo. Qual treinador mantém alguém praticando por mais tempo? O que constrói. Fazer do autoapoio um hábito é escolher esse treinador. Não é mimo, não é autoengano. É estratégia de alto desempenho humano. Quando a gente se trata como trataria alguém que ama, o corpo relaxa o suficiente para tentar de novo. E tentar de novo é a ponte entre o medo e a coragem. Existe um equívoco que custa caro. Achar que apoio interno depende de merecimento. Quando eu for perfeito, serei gentil comigo. Só que a gentileza é o que nos permite seguir imperfeitos e comprometidos. Imperfeição não é um erro do projeto, é o terreno de treino. A gente não está em uma prova final com banca julgadora. A gente está numa oficina que funciona todos os dias. E oficina tem barulho, tem ajuste, tem peça que encaixa e outra que precisa ser lixada. Autoapoio é o mestre de oficina que não desiste do aprendiz, justamente porque conhece o valor do processo. Outro engano: esperar motivação para começar. A verdade é mais simples e mais teimosa. A motivação aparece quando a roda já está girando. A gente aciona a alavanca com um gesto pequeno. Uma frase justa em vez de uma pedrada. 1 minuto para reconhecer uma vitória discreta. Hoje foi difícil, mas eu fui. Parece pouco, mas é assim que a gente muda a história da própria vida, por adição de grãos. Um dia, o monte vira montanha, e o que era raro vira rotina. Talvez a pergunta mais honesta seja: por que isso ajuda no medo do julgamento? Porque a busca por validação externa diminui quando a validação interna cresce. A opinião de outro deixa de ser tribunal e vira informação. A gente começa a se ver de dentro para fora. Com o tempo, o que pensarão de mim cede lugar a como eu quero me portar aqui. O foco sai da plateia e volta para o palco da própria presença. Não significa virar blindado a críticas. Significa ter um chão onde pisar quando elas vierem. Quem tem apoio dentro não desaba por um olhar torto. Ajusta o passo e segue presente. Imagina que nossa mente é uma casa com cômodos. Por muito tempo, o crítico interno ocupou a sala principal. Ele escolhia a música, o volume e os convidados. Hoje, a gente convida outra parte nossa para sentar no sofá. A parte que encoraja, que lembra do caminho percorrido, que sabe que cair faz parte do aprender a dançar. A gente não expulsa ninguém à força. A gente reposiciona. O crítico não precisa reger a orquestra. Pode virar conselheiro silencioso, consultado com hora marcada. Quem comanda o som agora é a parte que sustenta. Também é verdade que a comparação rouba a cena. A gente se mede pelo recorte mais iluminado da vida alheia e conclui que não vale o suficiente. Só que comparação é um espelho torto. Ele aumenta o que no outro é ângulo bom e distorce o que em nós é processo. O antídoto é a fidelidade ao próprio trajeto. Não ao trajeto ideal, mas ao real. Cada pessoa carrega contextos, histórias e ritmos. A gente honra o nosso. Autoapoio é fidelidade à nossa biografia em progresso. Tem outra armadilha: o perfeccionismo social. A ideia de que só podemos aparecer quando estivermos prontos, quando não haverá tremor, nem pausas, nem erros.
Essa régua invisível sufoca. A régua justa é outra. Presença com respeito. Respeito pelo momento, pelo que sabemos hoje, pelo que estamos aprendendo. Presença com respeito não é permissiva, ela só não é cruel. Ela permite que a gente entre na conversa, mesmo com o coração acelerado. Permite que a gente diga não sei quando não sabe. Permite que a gente seja aluno do próprio caminho, sem vergonha. Quando a gente fala de autoapoio, estamos falando também de um jeito de cuidar do corpo e da mente. Não é só conversa na cabeça, é um clima que a gente cria por inteiro. A respiração que desarma o alarme. O jeito de sentar que comunica ao corpo tá tudo bem tentar. O ritmo de fala que desacelera o atropelo. O olhar que retorna para o presente quando a mente tenta viajar para o pior cenário. Tudo isso compõe um ambiente interno onde as nossas escolhas acontecem. E ambiente importa. Jardim cresce onde tem sol, água e cuidado. E presença cresce onde tem respeito, pausa e repetição. Talvez você se pergunte, mas e as vozes do passado? Aquelas que disseram que eu era pouco, que riram quando eu tentei. A gente não apaga memórias, a gente escreve capítulos novos. Memórias antigas podem aparecer como letras de uma música grudenta. O autoapoio não manda calar a música à força. Ele escolhe cantar mais alto uma canção diferente. Com o tempo, a mente reconhece a nova melodia e passa a tocá-la com mais facilidade. O passado vira referência, não destino. Existe um tipo de cansaço que a gente quase não nomeia. O cansaço de ter que parecer forte o tempo todo. Apoiar-se é também autorizar-se a ser humano. Não precisar vencer todas as batalhas no mesmo dia. Não precisar performar segurança para merecer pertencer. Paradoxalmente, quando a gente se autoriza, a força volta. É como soltar os ombros que viviam erguidos e sentir o ar entrando de novo. A coragem não nasce só do grito. Muitas vezes ela nasce do alívio. E se a gente tratasse a própria mente como tratamos um amigo no pior dia dele? Provavelmente a gente ouviria sem interromper, reconheceria o esforço, lembraria esse amigo do quanto ele já atravessou. Provavelmente a gente não diria você é um fracasso, mas você está cansado. A pergunta que muda tudo é, por que conosco seria diferente? O treino é aproximar o modo como cuidamos dos outros do modo como cuidamos de nós. Isso não nos faz indulgentes, nos faz íntegros. Tem horas em que a gente confunde humildade com autoanulação. Humildade é reconhecer limites sem diminuir valor. É saber que aprender não nos diminui, nos expande. Quando a gente se apoia, fica mais fácil ser humilde e mais difícil ser humilhado, porque a régua de valor não está pendurada na parede da sala dos outros, ela está no nosso bolso. A gente carrega consigo um lembrete. Eu tenho valor, mesmo em construção. Também vale falar da presença. O medo do julgamento nos puxa para fora do momento. A mente corre para o que o outro estaria pensando, para o que pode dar errado, para a lembrança de quando já deu. Apoiar-se é escolher voltar. Voltar para o que está vivo agora. A palavra que estamos dizendo, o copo na mão, o som do ambiente. A presença não oprime o futuro. Ela só lembra que o próximo passo sempre nasce do chão em que os pés estão. E passo a passo, conversa a conversa, a vida social se reconstrói por dentro. Apoio interno não é fechar os olhos para falhas. É olhar para elas com honestidade e curiosidade. Em vez de acusar, investigar. O que aconteceu? O que eu posso ajustar? O que já funcionou antes que eu posso repetir? Essa curiosidade prática abre espaço para aprendizado. O acusador fecha portas. O apoiador abre janelas. E quem aprende com leveza, aprende mais rápido. A mente gosta de contexto seguro para arriscar. A gente cria esse contexto por dentro. É comum confundir voz de apoio com pensamento positivo forçado. Não é sobre pintar tudo de cor brilhante. É sobre buscar o ângulo inteiro. Onde o crítico dizia, você travou, que vergonha, o apoiador completa, você travou e continuou. Isso é coragem. Onde o crítico dizia, você errou, o apoiador amplia. Você errou e aprendeu o que fazer diferente. Não é negar o fato, é recusar a conclusão injusta. É contar a história inteira.
No fundo, ser o nosso maior apoiador é um ato de autonomia. Significa recuperar o microgoverno da própria vida. A gente não controla o que os outros pensam, dizem ou sentem. A gente controla o nosso posicionamento diante disso. Apoiar-se é escolher esse posicionamento. É decidir que a própria voz terá peso, que os nossos critérios de valor valerão mais do que aplausos ou vaias. É um compromisso silencioso com quem somos e com quem estamos nos tornando. Se for para imaginar uma metáfora final, imagina um farol. Não é um holofote que busca aprovação. É um farol que guia